Ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, é condenado pela Justiça do Rio a pagar R$60 mil ao então ex-coordenador científico do Vasco, Alex Evangelista, e ainda vai ser obrigado a fazer uma retratação em rede social. Vamos falar nesse vídeo de hoje, além desse assunto, sobre a possibilidade de chegada do Diego Souza no Vasco da Gama. Estaria Diego Souza saindo do Grêmio? Faz parte o nome de Diego Souza dessa reformulação que o Grêmio está fazendo em seu elenco? Qual a possibilidade do Diego Souza voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama? Isso e muito mais aqui no canal Sociedade Malta, logo depois da vinheta. Eu sou o Danilo, você está aqui no canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então roda a vinheta e eu te encontro depois para a gente falar sobre esses dois temas. Em 2018, o ex-presidente Alexandre Campelo acabou num programa no YouTube chamado A Voz do Vascaíno, citando que o Alex Evangelista, ex-coordenador científico e um dos fundadores do CAPS, que era um centro de reabilitação e prevenção, de lesões ali aos atletas, acabou citando que o Alex Evangelista teria se apropriado de forma indevida de um equipamento do clube. Alex Evangelista, então, através do seu advogado Leonardo Rodrigues, acabou processando o Alexandre Campelo e também o Vasco da Gama. Então, a juíza da 5ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou condenando em primeira instância o ex-presidente Alexandre Campelo a pagar R$60 mil ao Alex Evangelista e ainda fazer uma retratação em rede social e também que devolva o equipamento citado. O Alex Evangelista acabou falando sobre essa decisão em primeira instância e que ainda cabe recurso do ex-presidente Alexandre Campelo. Alex Evangelista acabou citando o seguinte: fui covardemente agredido na minha honra, poderia ter respondido na mesma moeda, mas não. Por confiar na justiça, optei pelos caminhos legais, poderia também simplesmente ter me valido do fato de competir ao acusador a obrigação de provar a veracidade da acusação. Mas fui além. Em razão do valor da minha honra, eu provei não só que as acusações eram levianas, a sentença é clara. Através de documentos eu demonstrei que ele estava mentindo. Claro, ainda é uma decisão de primeira instância, mas confio na justiça. O mais importante é ter restabelecida a verdade e a minha dignidade, declarou Alex Evangelista. O advogado do Alex Evangelista também falou sobre o assunto. O doutor Leonardo Rodrigues citou o seguinte: a sentença restabelece a verdade. Campelo mentiu na entrevista e também na defesa. A máscara caiu. Ele faltou com a verdade e valeu-se da sua posição à frente do Vasco para atentar contra a honra do Alex, por dois motivos: revanchismo de um passado não muito distante e tentativa de angariar capital político. Pagará agora o preço de sua leviandade e irresponsabilidade. Afinal, seguimos confiantes que, mesmo em caso de recurso, a decisão restará referendada. Por responsabilidade nossa, essa conta será exclusiva do Alexandre Campelo e não recairá sobre as costas do Almirante. Fala aqui em nome, o Almirante se refere ao Vasco da Gama. As pessoas precisam ser responsabilizadas por seus atos, concluiu o Leonardo Rodrigues. O Alexandre Campelo foi procurado, mas não se pronunciou sobre o assunto. A matéria foi dada aqui, vamos dar a fonte aqui, a matéria foi dada pelo GE e até agora o Alexandre Campelo não se pronunciou e deve recorrer da decisão. Bom, então agora vamos falar de reforços. Toda vez que o Vasco está no mercado, alguns nomes aí surgem sempre entre os vascaínos, Dedé, Diego Souza, Allan Kardec, Alex Teixeira, e dessa vez o nome do Diego Souza voltou a surgir porque houve aí uma eliminação precoce do Grêmio na Libertadores. A diretoria do Grêmio já vinha fazendo uma reformulação no elenco. Alguns atletas que não vinham sendo utilizados foram liberados para procurar outros clubes, como foi o caso, por exemplo, do Vanderlei, que virou reforço no gol do Vasco. E dessa vez, novamente, o nome do Diego Souza volta a circular
porque diante aí da reformulação sendo feita e também de uma reavaliação do elenco, por conta da questão financeira, por falta da premiação da Libertadores, o Grêmio pode se desfazer de alguns nomes que pesam bastante na folha salarial do clube, né? David Braz foi negociado recentemente com o Fluminense e o Diego Souza pode ser um nome aí que pode pintar nessa lista de saídas do tricolor gaúcho. O jogador atualmente ganha 500 mil por mês no Grêmio e pode aí de repente estar de saída. Alguns clubes estão de olho, né, como por exemplo o Sport, que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, através de seu presidente, já disse que gostaria muito de contar com o atleta desde 2019 e que espera realmente que essa situação possa ser verdade para de repente contar com o jogador nessa temporada 2021, né? Está de olho aí nessa situação do Diego Souza. Outro clube que pode aí de repente lançar um movimento é o Vasco da Gama, né? O Alexandre Pássaro tem trabalhado aí em silêncio, como foi no caso do Rômulo, né? Trabalhou em silêncio também no caso do Vanderlei e de repente aí o Diego Souza pode ser uma novidade. O salário para mim é um grande obstáculo, né? A exemplo do que aconteceu lá com o Vanderlei, que ganhava cerca de 600 mil por mês, Alexandre Pássaro conseguiu costurar um contrato, né? Apesar de toda a dificuldade financeira do Vasco, de repente aí o Alexandre Pássaro consegue negociar um contrato com o Diego Souza e de repente o Diego Souza pode pintar na colina, né? Detalhe é que ele tem mercado na Série A através do Sport, né? Jogou lá em 2 ocasiões e foi até campeão lá pelo Sport, campeão regional. Então pode ser que o Vasco tenha um concorrente nisso aí, né? Diego Souza hoje está com 35 anos, é um atleta que tem desempenhado suas funções ligadas ao ataque, né? Virou ali um centroavante e pode aí pintar no Vasco da Gama para ser um jogador de linha de frente ali do Vasco, para ajudar o Germancano a marcar os gols da temporada, né? Pelo Vasco, o Diego Souza fez 55 jogos, acabou fazendo 19 gols e deu 6 assistências. Quero saber sua opinião. Você acha que Diego Souza realmente poderia estar vindo jogar no Vasco? É um reforço necessário? Tem ainda espaço para jogar no futebol do Vasco da Gama? Deixa aí a sua opinião. Eu vou deixando a minha aqui, tá? Eu acho que alguns atletas ainda estão em plena atividade. Eu acho que o Diego Souza é um deles. Claro que o Diego Souza não é mais aquele garoto de 2011, né, que jogou pelo Vasco da Gama, que nem naquela ocasião era garoto, era um jogador que tinha ali experiência, bagagem, ainda muita juventude para dar dentro de campo, né, muita disposição física, mas agora é um atleta diferente, um pouco mais objetivo ali na função de atacante, o homem de gol, né, o homem da área, e realmente é um jogador que faz um bom pivô, um jogador que protege bem a bola e tem visão de jogo e quase sempre se posiciona muito bem, ainda mais na questão do jogo aéreo, né? O Vasco da Gama, que tem uma média de estatura baixa, né, pode ter aí na chegada do Diego Souza uma elevação ali da média de estatura do time na questão ofensiva. Quero saber a sua opinião. É um bom reforço ou não? Deixa aqui no comentário. A questão salarial eu acho que vai ser o grande obstáculo e acho que o Vasco hoje não tem condições de pagar nem metade do que o Grêmio paga, né, ao Diego Souza, né? Será que o Grêmio vai querer liberar? Cenas para os próximos capítulos. Então vamos aguardar, né, o que vai acontecer dessa novela toda. É mais uma janela de mercado em que a gente tem o nome de Diego Souza especulado do Vasco da Gama. Vamos aguardar essa diretoria se manifestar sobre o tema, né? Então a gente vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado aí pela sua atenção. Se não é inscrito no canal, corre, se inscreva aqui no canal Sociedade Malta, deixe seu like. Se quer ajudar o canal, você pode se tornar membro do canal também. E se quiser ajudar o canal de uma outra forma, a gente vai deixando o Pix aqui do canal para que você contribua da forma que bem entender, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.